Salve, salve, meus amores! Tudo bem com vocês? Cá estou eu para gravar esse vídeo que eu tô aguardando desde 2020 para poder fazer, que é falar sobre a UERJ voltando a ser discursiva, gente. Cara, um professor que trabalha especificamente com questões discursivas, que é do Rio de Janeiro, sentia muita falta de uma prova de escrever de fato aqui no Rio de Janeiro. E galera, eu tô muito feliz de poder trazer essa notícia que saiu na UERJ. Galera, meu Deus do céu, cara, isso é muito bom. Pois é, para que vai servir esse vídeo na sua vida? Esse vídeo na sua vida ele serve para poder explicar como é que funciona esse modelo com 2 anos de qualificação e um exame discursivo. De fato, galera, como é que isso funciona? Como é que a gente constrói a nota? E eu quero trazer para vocês aqui tudo o que você precisa para você poder ir para a prova da UERJ sabendo como é que a sua nota vai ser construída, como é que tudo vai funcionar, porque era assim quando eu fiz vestibular. Então eu me sinto muito confortável de trazer essas informações para vocês. Tudo bem? Bom, eu quero começar trazendo a notícia que saiu diretamente no site da UERJ, no vestibular.uerj.br, onde ele fala sobre a volta, a retomada do modelo antigo, que era, super tradicional e muito específico da UERJ, tá? E aqui tem uma parte importante porque ele lança as datas. Vamos com calma ler o texto? Olha só, ele bota assim: Vestibular Estadual 2024, a volta do modelo UERJ. Galera, quando ele bota Vestibular Estadual 2024, quer dizer que vai acontecer só no ano que vem? Não, inevitavelmente não. Quando a UERJ ela lança um ano, esse ano é o ano de ingresso. Então a prova acontece no ano anterior e o ano de ingresso é o ano que aparece ali para vocês. Então se é o UERJ 2024, a prova acontece em 2023. Então é para agora. Fica ligado, fica ligada, porque isso tudo vai ser muito relevante para vocês. Vamos descer aqui um pouquinho. Ele bota assim: o Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ informa que no Vestibular Estadual 2024 retomaremos ao nosso modelo com 2 anos de qualificação e um exame discursivo. Bom, o primeiro exame de qualificação acontece no dia 4 de junho, o segundo exame de qualificação acontece no dia 3 de setembro e o exame discursivo acontece no dia 3 de dezembro. Calma, porque a gente tem muita informação útil para trazer aqui para vocês. Primeira coisa relevante: se você é uma pessoa que já está cascuda de vestibular, a data não é muito um problema. Mas se você está estudando agora para o vestibular, começando agora a iniciar os seus estudos de vestibular, eu tenho uma informação muito útil para vocês. Repara num detalhe aqui. Olha isso aqui. Você está percebendo que o primeiro exame de qualificação acontece no meio do ano? O que isso significa? Se você está começando a estudar para o vestibular agora, ou está começando a sua revisão agora, né? Por exemplo, está no 3º ano do ensino médio, o que acontece? Um vestibular no meio do ano, ele acaba contemplando assuntos que provavelmente, quando chegar no meio do ano, você pode não ter visto. Essa é uma questão que você precisa de muita atenção. Eu vou criar uma situação hipotética aqui, trazendo para o meu lado, que é o lado da química. Bom, um dos assuntos que é quase certo de cair em exame de qualificação é o reconhecimento das funções orgânicas. Tem alguns cursinhos, seja online, seja presencial, que deixam essa parte de reconhecimento de funções orgânicas para depois do meio do ano. Se você está num cursinho desse tipo, você tem que ficar muito atento, porque você vai ter que estudar isso sozinho antes do primeiro exame de qualificação. Porque se o seu curso planeja falar sobre isso depois do meio do ano, você tem que ter essa informação, tem que ter essa bagagem, tem que revisar isso antes da prova acontecer. É claro que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a UERJ ainda não lançou edital, então não dá para vocês terem informações suficientes para saber o que pode cair nesse exame de qualificação. Mas quando ela lançar o edital, você vai pegar o edital, você vai ler o edital direitinho e saber os assuntos que vocês só vão ver no cursinho que vocês estão fazendo depois do meio do ano, porque vocês precisam trazer para agora. Sacou? Faz sentido isso? Então fica atento no primeiro exame de qualificação, porque ele acontece no meio do ano, dia 4 de junho. Já no segundo exame de qualificação, já é 3 de setembro, aí tá muito mais tranquilo, porque você já vai ter visto bastante coisa e vai ter quase acabado o conteúdo, porque a gente sabe que muitos cursinhos fecham o conteúdo até razoavelmente cedo durante o ano. Tá? Na parte de baixo dessa reportagem, né, dessa informação, dessa reportagem que foi jogada diretamente no site, ele fala sobre a votação dos livros de literatura. Não é muito a minha praia, mas vocês, né, que vão fazer o vestibular, vale muito a pena vocês entrarem no site da UERJ e clicarem lá no livrinho que vocês querem, né? Então depois vocês leem essa parte final aqui com carinho, porque obviamente vai ser muito útil, é sempre uma pesquisa popular que eles fazem para poder selecionar os livros que venham aparecer nas provas que vão fazer. Tudo bem? Agora vamos lá.
Alan, cara, essa pergunta eu recebi bastante. Alan, beleza, são 2 exames de qualificação, mas eu não faço a menor ideia como é que funciona isso. Eu tenho que fazer os 2 ou eu posso fazer somente um? Como é que funciona a construção da minha nota? Mudou muita coisa? Calma, porque eu quero trabalhar com vocês agora a ideia da construção da sua nota e explicar justamente esse lance de tenho que fazer os 2 exames de qualificação ou eu posso fazer somente um deles que tá tudo bem. Gente, vamos lá para a gente poder entender como é que funciona isso. Primeiro vamos falar como é que era e agora a gente fala como é que vai ser. Tudo bem? Bom, como é que era nos últimos 3 anos, né? Em 2020, vestibular 2021, em 2021, vestibular 2022 e 2022, vestibular 2023, tá? Como é que funciona isso? Galera, funcionava da seguinte forma. Você tinha um exame único. Nesse exame único, você tinha 60 questões e uma redação. Cada questão valia 1,5 ponto. E aí você somava com a nota da redação e isso te dava a nota final. Então vamos supor que você acertasse as 60 questões, vezes 1,5 ponto, 90 pontos. Vamos supor que você tirasse 10 na redação, mais 10 pontos da redação somavam 100, essa é a nota máxima. Tudo bem? Então, antigamente, né, nos últimos 3 anos, as últimas 3 provas da UERJ foram nesse modelo, com exame único. Então, o número de acertos te dava exatamente a nota que você precisava. Mas agora não é assim. Agora, a UERJ ela vai trabalhar com um lance de conceito. Conceito A, conceito B, conceito C, conceito D e conceito E. Esses conceitos, eles são eliminatórios. Então, se você tirar, por exemplo, aqui embaixo, o conceito E, você está reprovado. Você não pode nem fazer a prova discursiva. Esse é um ponto fundamental para você ter na cabeça. Tá, mas Alan, como é que funciona esse lance de conceito? Se você tirar o conceito A, você vai com 20 pontos para a próxima fase. Vocês vão perceber que a próxima fase, que é a fase discursiva, vai oferecer para vocês um total de 80 pontos. Então, na prova discursiva, que te dá 80 pontos, mais esses 20 pontos do exame de qualificação, você totaliza 100. Tudo bem? Então, se você tirar o conceito A, você vai ter 20 pontos, o conceito B, você vai ter 15 pontos, o conceito C, 10 pontos, conceito D, 5 pontos e o conceito E, você não vai pontuar. Tudo bem? Até porque se você só tirar o conceito E, você está eliminado ou eliminada. Tudo bem? Mas, Alan, quanto eu tenho que acertar para ter o conceito A, o conceito B e assim sucessivamente? Repara que ele fala sobre maior que, igual ou menor que, e ele usa porcentagem. Essa porcentagem, ela é em cima de 60 questões. Rapidinho, deixa eu fazer uma observação aqui muito rápida que eu não fiz para vocês e eu preciso trazer. Isso que eu estou mostrando para vocês, eu peguei do último vestibular que a UERJ utilizou, que foi o vestibular que ocorreu em 2019 para ingresso em 2020. Então eu fui lá no site da UERJ e peguei isso daqui do edital antigo, o último edital que saiu da UERJ com um modelo com 2 exames de qualificação e uma prova discursiva. Não saiu o edital ainda desse ano, tudo bem, gente? Então eu peguei isso aqui de um edital antigo. Pode sofrer alguma alteração? Pode, mas eu acho bastante improvável. Tudo bem? Tá, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente poder transformar esses percentuais em número de acertos. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu quero escrever junto com vocês para que tudo fique muito claro. Olha só, Alan, o que significa você ter um número maior do que 70% para você tirar o conceito A? Bom, se são 60 questões, 70% de 60 questões são 42 questões. Ah, então, Alan, 42 ou mais vai me dar conceito A? Não. Repara que ele colocou maior do que 70, então é maior do que 42 questões, ou seja, de 43 para frente. Então, para você ter conceito A, você tem que ter um número de acertos maior ou igual a 43. Então, é 43 ou mais, porque 70% são 42. São 42 questões. Entende o que eu estou dizendo? Agora, para o conceito B, você tem que ter um número de acertos maior do que 60% e igual ou menor a 70%. 70% são 42 questões. Então, se ele é igual ou menor a 70%, a gente vai até 42 questões. E qual é o valor mínimo de acertos para você ter conceito B? Tem que ser maior do que 60%. 60% de 60 questões são 36, só que é maior do que 60, então não é 36, vai ser 37. Então aqui a gente vai ter de 37
há 42 questões acertadas para você ter conceito B. Agora, no conceito C, ele fala maior do que 50. 50% de 60 questões são 30. Então, aqui vai ter que ser 31 ou mais. 31 até quanto? Até 60%, que são 36. Então, de 31 até 36, vai te dar conceito C. Agora, o conceito D, ele é maior do que 40%. 40% de 60 questões são 24 questões, só que tem que ser maior do que 40, então vai ser 25, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, 25 até quanto? De 25 até 50%, ou seja, até 30 questões. E o conceito tem que ser menor do que 40%, menor ou igual a 40%, isso daqui vai dar 24 questões. Se você, das 60 questões, fizer 24 ou menos, você está eliminado, você está eliminada. Fez sentido isso? Então, eu transformei esses percentuais em números de acertos. E esses números de acertos vão te dar uma pontuação. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alan, são 2 exames de qualificação. Eu tenho que fazer os 2? Não. Você não tem que fazer os 2. Você pode fazer somente um deles. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou te contar aqui. Sempre entre esses 2 exames de qualificação, o maior conceito é o conceito que vai para a sua segunda fase, que é o exame discursivo. Por exemplo, no primeiro exame eu tirei B e no segundo exame eu tirei A, eu vou com A para a próxima fase. No primeiro exame eu tirei C, no segundo exame eu tirei E. Eu vou com C para o nosso próximo exame, né, para o nosso exame discursivo, que é a segunda fase. Entende? Independente se foi o primeiro ou o segundo, o maior conceito é o conceito que você vai para a próxima fase. Ah, então, Alan, se eu tirar A no primeiro exame, eu não preciso fazer o segundo. Gente, de verdade, precisar você não precisa, porque você já vai estar com 20 pontos. Mas se você está concorrendo a uma carreira muito, mas muito difícil, como por exemplo medicina, que é a galera que eu preparo, pessoal, de verdade, fazer os 2 exames é fundamental, cara. Sabe por quê? Porque o número de acertos no exame de qualificação é um dos critérios de desempate para a sua nota final, para o seu resultado final. Entende o que eu estou falando? Então, claro que ele não é o principal, mas ele é um dos critérios. Então, por exemplo, vamos supor que você, 43 ou mais, você tira o conceito A. Vamos supor que no primeiro exame de qualificação você acerte 45 e no segundo exame de qualificação você acerte 50. Nos 2, você está com conceito A. Só que o que acontece? O 50 é maior do que o 45. Então, se você, por acaso, na hora de você ser aprovado, você ficar com nota igual a um concorrente seu, se o seu concorrente ficou com 49 e você ficou com 50, por mais que a sua nota seja igual, você vai ficar à frente, porque é um dos critérios de desempate. Entende o que eu estou te dizendo? Não é o principal e não é o primeiro critério de desempate que a UERJ vai olhar, mas é um dos critérios. Então, toda vez que eu dou aula e falo sobre isso, eu sempre vou dizer para vocês que vocês façam os 2 exames. É claro, galera, cada uma dessas 3 provas você vai ter que pagar. E é claro que fazer as 3 provas vai onerar um pouco mais vocês, né? Mas, enfim, cara, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, assim, de verdade, por mais que você tenha que pagar esses 3 exames. Tudo bem, gente? Então, tá resolvido isso daqui. E agora vamos falar sobre a parte discursiva. Bom, fiz lá o primeiro, o segundo exame, enfim, eu tive a minha maior nota como sendo a nota que de fato ia me fornecer o resultado para a próxima fase. Agora vamos partir para o exame discursivo. No exame discursivo, você precisa ter na cabeça que você vai ter que fazer 3 provas. Você vai ter a sua primeira específica, que tem peso 2, a segunda específica, que tem peso 1, e a redação, que também tem peso 1. Todo mundo faz redação. Tá? Agora, a específica 1 e a específica 2, a específica com peso 2 e a específica com peso 1, elas vão ser diferentes dependendo da carreira que você for seguir. E aqui eu coloquei uma tabela, depois se vocês quiserem podem tirar um print, para vocês poderem saberem, para vocês poderem terem na cabeça quais são as carreiras e quais são as disciplinas que você vai ter peso 1 ou peso 2. Eu vou pegar um exemplo aqui para facilitar a tua vida. Ó,
Aqui a gente vai ter a coluna de peso 2 e aqui a coluna de peso 1. Aqui do outro lado a mesma coisa, né? Peso 2 e peso 1. Vamos supor que a gente esteja trabalhando, por exemplo, com medicina, tá? Então, deixa eu só localizar a medicina aqui para a gente poder ter essa informação. Tananã, tananã, tananã. Ó, vamos pegar a medicina aqui. Tá, ó, achei. Medicina está localizado aqui, ó. Vamos usar a medicina como referência, tá? Já que é o maior público que faz parte da minha comunidade de química para discursivas. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que biologia tem peso 2, ó, biologia tem peso 2, química tem peso 1 e redação tem peso 1. O que isso vai fazer de diferença? Ó, quando a gente vai pegar uma prova da UERJ para fazer, a gente vai perceber que as provas, elas valem 20 pontos. Então, cada questãozinha que você vai ter lá dentro vai valer 2, né? Então, a primeira questão de química vale 2, a segunda vale 2, a terceira vale 2. São 10 questões e cada uma dessas questões valendo 2, a gente vai ter um total de 20 pontos em cada uma dessas disciplinas. Fez sentido isso para vocês? Então, cada prova vale 20. São 10 questões, mas ela vale 20. Só que biologia, por exemplo, tem peso 2. Se você acerta todas as questões de biologia, você tirou 20, só que como tem peso 2, você multiplica por 2. Então, você vai ter 40 pontos. Em química, você tem 10 questões, cada uma valendo 2, total de 20. Então, você vai ter mais 20 pontos. E na redação, a mesma coisa, mais 20 pontos. Então, se você somar 40 pontos da disciplina que tem peso 2, mais 20 pontos da disciplina que tem peso 1, mais 20 pontos quando você pega a redação, você tem um total de 80 pontos. Mais 20 do exame de qualificação totalizam 100. É assim que a gente constrói a nota. Então, vamos recapitular? O exame de qualificação te oferece até 20 pontos. A sua disciplina de peso 2 vale num total 20 pontos, mas você multiplica por 2, então vai até 40. A sua disciplina de peso 1 vai até 20 pontos e a redação vai até 20 pontos. E isso vai gerar uma soma total de a sua nota lá, que vai ter lá, que tem que gerar um total de 100 pontos. Tá? Bom, para vocês entenderem isso daqui de forma perfeita e talvez assim fique um pouco meio subjetivo, vamos partir para um exemplo real, galera. Vamos partir para uma situação hipotética. Falei real, mas é hipotético, né? Porque ninguém tirou isso daqui, né? Pelo menos porque não aconteceu ainda esse vestibular. Mas vamos construir uma situação hipotética aqui para a gente poder entender como é que vai ser a nota final dessa pessoa que teve esses acertos. Tá? Então, chegou lá em 2023, foi lá, fez a prova e acertou isso daqui, tirou essas notas e assim ela seguiu. Vamos tentar entender direitinho? Olha só. Vamos supor que essa situação traga pra gente o seguinte, ó. No primeiro exame de qualificação, ela acertou 42. No segundo exame de qualificação, ela acertou 48. O que isso significa? Lembra que 43 ou mais dá conceito A. Então, se ela acertou 42, ela não tirou A. O conceito que ela tá aqui é o conceito B. Então, ela tirou B. Já no segundo exame de qualificação, ela conseguiu melhorar e ela partiu para o conceito A. Porque ela acertou 48. 48 é acima de 43. O que isso significa? Isso significa que esse conceito B, ele não vai ser contabilizado para a nota dela. O que vai ser contabilizado para a nota dela é o conceito A. Tudo bem? Isso mostra para a gente que se ela está com o conceito A gente vai ter um total de 20 pontos fornecidos para ela. Então, ó, 20 pontos porque ela tirou o conceito A. Maravilha? Show de bola. Então, tá aqui os 20 pontos porque ela conseguiu garantir o conceito A. Aí ela foi lá e na prova discursiva, ela tirou em biologia 18,5, ela tirou em química 19 e ela tirou em redação 17. Tá, qual foi a nota final dela? A gente tem que saber o seguinte, quando a gente olha para biologia, vamos supor que ela queira fazer medicina, né? Biologia vai ter peso 2. Então, se a nota vai até 20, o que ela faz? Ela pega esse 18,5 e ela multiplica por 2. Isso daqui vai dar quanto pra gente? 18,5 vezes 2 vai dar 37, não é isso? Então, ela vai ter aqui, ó, 37 pontos. Maravilha. Ela tem 37 pontos. Tá aqui, maravilha. E agora, o que vai acontecer? A nota de química dela foi 19, que tem peso 1, e a nota de redação foi 17, que tem peso 1 também. Então, os pontos serão já 19 e 17. O que eu faço agora? O que eu faço agora é somar isso daqui, ó.
eu preciso somar esses 20 pontos do exame de qualificação, eu vou somar com os 37 pontos da específica de peso 2, eu vou somar os 19 pontos da específica de peso 1 e vou somar os 17 pontos da redação. Tudo bem? Quanto vai dar isso daqui, ó? Deixa eu usar um pouquinho da tecnologia para ficar tudo bonitinho para vocês. Ó, botei aqui a nossa calculadora. Vamos lá, ó, 20 pontos do conceito A, mais 37 pontos do 18,5 vezes 2, mais os 19 pontos da química, mais os 17 pontos da redação. Isso aqui deu 93. Essa foi a nota final dela. Então, vamos pegar aqui, ó, um total, só para a gente poder registrar isso. Ó, a pontuação total dela, deixa eu botar aqui bonitinho para vocês. A pontuação total ela foi de 93 pontos. 93 pontos. Ó, só para vocês terem uma ideia. 93 pontos é uma pontuação, gente, que vocês não têm noção, cara. É uma pontuação excelente. É uma pontuação excelente. Cara, 100 pontos é a pontuação final. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você está tentando medicina, se você quiser fazer medicina, saibam que você vai ter que trabalhar com essa pontuação elevadíssima. Em 2019, a última pessoa na ampla concorrência, ela passou com 91,5. 91,5 em 2019, cara. 93 passa? Claro que passa. Pelo menos se fosse em 2019. Beleza? Mas, cara, de verdade, a pontuação para medicina é alta demais. Olha só o número de acertos que eu coloquei para vocês. Repara, se ela deixasse tirar A e tirasse B no exame de qualificação, ela iria com 15 pontos. E aí você já não teria, por exemplo, 91,5 como foi a nota de corte lá em 2019, mano. De verdade, cara. Então, se você quiser medicina, mano, é uma tarefa muito, muito, muito complexa. E qualquer pontuação que vocês forem conseguir naquela prova vai ser fundamental para sua nota final. E eu quero aproveitar esse momento e falar uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo que ali em cima está escrito Comunidade Química para Discursivas. O que é isso, galera? Desde 2020... eu construí uma turma que é uma turma justamente para trabalhar as provas discursivas. Porque no início de 2020 a UERJ teria questão discursiva, só que ela deixou de ter questão discursiva. E aí eu continuei com essa comunidade química para discursivas, eu continuei trabalhando com a galera, né, com as minhas turminhas, explicando como é que faz prova discursiva, trabalhando com vestibulares de outros estados, esperando de verdade que a UERJ voltasse a ter prova discursiva, e ela voltou. Se você quiser fazer parte da comunidade química para discursivas, se você quiser ter um professor que vai falar com vocês especificamente de provas discursivas, que é muito diferente de prova múltipla escolha. Cara, saber escrever uma questão discursiva é um trabalho que você tem que realizar durante o ano inteiro. Você pode clicar no link aqui embaixo, porque no link aqui embaixo você tem um acesso para a comunidade química para discursivas, que é a minha comunidade e a minha plataforma para você poder ter acesso a tudo lindo e bonitinho, tudo organizado, para você poder saber de fato estudar para uma prova discursiva, uma prova específica, uma prova difícil de química. Tudo bem? Então, se você quiser, o link está aqui embaixo. E para a gente poder finalizar, eu quero trazer para vocês o seguinte, algumas informações que são muito úteis para vocês terem na cabeça. Ó, isso aqui também peguei lá do edital da prova de 2020, tá, gente? Onde ele diz pra gente o seguinte, ó, aqui. O que ele disse nesse primeiro tópico que eu coloquei para vocês? Serão eliminados os candidatos que obtiverem como resultado final um total menor do que 20 pontos. Você pode não ter tirado E, você pode ter tirado D. Mas se você ainda assim não conseguiu somar na prova discursiva os 20 pontos, você está eliminado. Se você só tirar o conceito E nos 2 anos de qualificação, você também está eliminado. Agora, critérios de desempate, esse é um ponto importante para a galera que está trabalhando com uma carreira muito complexa. Olha só, na ocorrência de candidatos com igual número de pontos, para fins de classificação nas vagas de cada curso, far-se-á, lançou a mesóclise, o desempate, levando-se em conta os seguintes critérios. Primeiro, o primeiro critério de desempate, maior número de pontos no exame discursivo como um todo. Então, olha a importância de você ter nota alta no exame discursivo. É um critério de desempate, mano. E o primeiro.
Aí vamos supor que você tem o mesmo número de pontos no exame discursivo. Aí você vai para o segundo critério, que é maior número de pontos na prova específica de peso 2, no caso de medicina, biologia. Terceiro critério de desempate, maior número de pontos na prova específica de peso 1. Ou seja, se fosse medicina, em química, né? Então você ter uma nota alta em química é fundamental até mesmo para você estar lá nos critérios de desempate à frente dos outros. E o quarto, caso todos esses anteriores sejam, né, tenham pontuações iguais, o quarto, maior número de acertos no exame de qualificação, foi aquele lance que eu falei para vocês, para que vocês tenham muito cuidado de não fazer somente um dos exames, cara, porque é um dos critérios, sei lá se vai chegar no quarto critério de desempate, mas vai que, né, não custa nada. Tudo bem? E para quem nunca viu uma prova discursiva, eu tô mostrando aqui para vocês um modelo discursivo da UERJ. A UERJ segue esse modelinho. Deixa eu tirar essa calculadora daqui, que ela tá aqui há um tempão. E esse 43, vai que é a tua nota, né, cara? Ó, olha aí. Vai que os Santos estão mandando um 43 para vocês, hein? 43 não, né? Um 93. Pô, cara, é uma nota excelente para a prova discursiva. Mas vamos lá. Esse daqui é um modelo, né? Um print, né? Da última questão de química da UERJ. Vocês vão perceber, e depois eu vou fazer um monte de vídeo explicando quais são as estratégias que tem que tomar dentro da prova da UERJ, na prova discursiva. Eu vou fazer vídeo para tudo isso, então fica ligado aqui no meu canal porque eu vou trazer essas informações depois. Esse é só um vídeo explicando como é que funciona a UERJ. Mas a 10ª questão, tradicionalmente, é a questão mais difícil da prova. Tradicionalmente. Se você está falando de um número de acertos que chega a 19, 20... Pô, cara, você vai ter que acertar essa questão. E não é uma questão fácil, cara. É uma questão que está muito longe de ser fácil. As questões 9, 10 da UERJ são questões razoavelmente complexas, muito embora as primeiras questões sejam mais fáceis, né? Então, se você está pensando em número de acertos muito altos, você vai ter que acertar isso aqui, cara. Desculpa te dizer, cara. Tô trazendo realidade, galera, de verdade. Mas, pô, é bom que vocês vejam isso no começo do ano, porque... Pô, cara, vocês conseguem tomar as estratégias que tem que tomar até chegar lá no dia da prova e conseguir mandar bem lá em dezembro na prova discursiva, tá? Então, esse vai ser o modelo. Você vai ter uma área para você colocar o desenvolvimento e a resposta, mas calma, porque essa discussão é uma discussão um pouco mais para frente. E eu queria, como última informação, pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, porque eu tô começando agora com ele. Esse canal, muito embora já esteja há muito tempo na internet, né? Esse canal eu tô começando agora. Eu tô muito feliz de poder trazer essas informações do jeito que eu acho certo. E de verdade, eu quero muito, muito, muito ajudar cada um de vocês de forma gratuita aqui no YouTube. Então não custa nada deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário. Deixa alguma dúvida que você tenha, cara. Se você tiver alguma dúvida sobre essa prova, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês com o maior carinho, sem nenhum problema, tá? E uma outra informação, só para a gente poder finalizar aqui, eu quero dizer para vocês que eu tenho um livro justamente ensinando a vocês decifrarem os comandos das questões. Como assim? Pô, cara, cada um dos comandos das questões, um determine, um calcule, um justifique, um explique, um dê, enfim, cada um desses comandos tem uma forma correta de você responder, que são as formas que eu criei de decifrar esses comandos, que são os comandos de cauda curta e cauda longa, mas isso é um assunto mais pra frente. Mas se você quiser baixar esse meu livro, onde eu explico como se resolve questão discursiva, o link também tá aqui embaixo. O preço tá muito, muito, muito baratinho. Mas é isso, meu povo. Agora a gente pode finalizar toda essa nossa aulite, que foi uma aula de fato, né, cara? Uma aula bastante robusta para você entender de fato como é que funciona o UERJ. Então, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque para mim é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Então é isso, galera. Um grande beijo no coração e fui!